Hoje é um dia especial aqui para a ESA. Nós estamos hoje aqui com o lançamento da revista virtual científica e o tema desta revista, que hoje há o lançamento, são as questões abordadas, as questões da reforma trabalhista. O título da revista, Reforma Trabalhista e Reflexões. Nós contamos hoje com a presença de alguns dos autores dos artigos jurídicos dessa revista. Nós contamos com a presença hoje do Dr. Lucas Reis, com a presença da doutora Maria Inês Costa Assaf e a doutora Marie-Rose Hanna Negin, que também colaboraram com alguns escritos na revista. Quero aqui deixar o endereço para que vocês acessem a revista. Basta acessar o site da ESA, www.esaoabsp.edu.br/revistas. Vou repetir, www.esaoabsp.edu.br/revistas. Esse programa hoje está ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, e eu conclamo que todos os telespectadores que nos assistem podem enviar perguntas online, e as perguntas, à medida do possível, serão respondidas pelos articulistas aqui presentes. Nós teremos aqui debates, o Dr. Lucas Reis será o mediador do debate, e, na medida do possível, nós responderemos todas as perguntas. Aquelas que não conseguirem ser respondidas agora, neste momento, online, elas serão posteriormente respondidas por escrito e serão enviadas a vocês, né? Quero falar um pouco sobre a revista em si, que é foi uma experiência muito gratificante coordenar essa revista, porque contamos com a colaboração de todos os que escreveram os artigos e ainda com a colaboração, com a presença para participar desse debate. Nós temos na revista artigos sobre contrato intermitente, sobre ônus da prova, sobre direito sindical, direito material, e eu os convido, então, a lerem a revista, a terem acesso à revista. E quero já de plano deixar claro que nós estamos preparando, a OAB está preparando uma nova revista também sobre a reforma trabalhista, agora um pouco mais alentada, porque já existem algumas doutrinas acerca do tema. A Magistratura Nacional também se reuniu e editou alguns enunciados sobre um direcionamento de como interpretar alguns artigos da reforma. E nós estamos aí articulando essa revista para março do ano que vem, né? E já estou, então, adiantando aqui a novidade para vocês acerca dessa novidade. O que eu escrevi na revista, o meu tema que foi a mim cometido foi o contrato intermitente. Então, quero fazer uma abordagem rápida sobre o tema e depois vou passar a palavra para os presentes, que também vão, cada um deles, falar um pouquinho sobre o que foi escrito na revista. A reforma trabalhista, ela traz três grandes eixos. Primeiro, a reforma do direito material do trabalho, depois a reforma do direito processual e do direito sindical. Na parte da reforma do direito material, o foco, basicamente, são 4 eixos. Flexibilizou-se a contratação, né? Flexibilizou-se os tipos de contrato atuais, tais como a terceirização, que foi flexibilizada para permitir a flexibilização e na terceirização também na atividade fim, não somente na atividade meio, com a permissão de subcontratação, ou seja, terceirização, quarteirização, quinquerização. Na área do contrato temporário, elasteceu-se o prazo do contrato temporário, que antes era de 90 dias, agora passa a ser 180 dias. O contrato a prazo parcial, a tempo parcial, chamado contrato part-time, que antes era de 25 horas por semana, passa a ser 30 horas por semana.
E permite-se a contratação de 26 horas por semana, acrescido de mais 6 horas extras semanais. Então, houve aí uma maleabilidade maior para a utilização do contrato a tempo parcial. A formatação do teletrabalho que já estava prevista no artigo 6º, né? Essa modalidade já estava prevista no artigo 6º da CLT, agora vem com mais detalhes no tipo de contratação, de como é que funcionará o teletrabalho, principalmente na questão da jornada do teletrabalho, que está excluído do capítulo da duração de jornada. Neste caso, é considerado como se for uma jornada não controlada, e a questão das utilidades, se é ou não instrumento de trabalho, toda a parafernália telemática que é entregue ao trabalhador para trabalhar, o computador, a impressora, e as questões das despesas desses instrumentos para o trabalho, tais como o pagamento da internet, o pagamento da energia elétrica, se isso é considerado salário, utilidade ou é a título indenizatório. Regulamentou-se também agora, dentro da CLT, a possibilidade de contratação de trabalhador autônomo, com exclusividade ou não, e intermitente ou não. E ainda o contrato intermitente, não do autônomo, mas sim do trabalhador registrado em carteira. Como é que funciona esse contrato intermitente? Deve ser um contrato registrado, claro, com registro em carteira, um contrato em que não haverá uma jornada pré-estabelecida, porque a jornada será de acordo com a necessidade da empresa e com o chamado que é feito do trabalhador. Esse contrato só terá como previsão o valor hora trabalhada, não há um mínimo de horas garantidas de trabalho. É como se o trabalhador ficasse num banco de reserva e assim que haja necessidade da empresa, ele é convocado para o trabalho. E a remuneração é exatamente pelas horas trabalhadas. A cada chamamento, o empregado pode ou não aceitar a convocação. A empresa tem o prazo de 3 dias de antecedência para chamar o trabalhador temporário intermitente para trabalhar, e o empregado tem 1 dia de prazo para responder a esse chamamento, dizendo que aceita. Uma vez aceita a convocação para o trabalho, é neste momento da convocação que o empregado terá conhecimento de qual será a sua jornada, quantas horas ele irá trabalhar. Aceita a convocação e efetuado o trabalho, logo a seguir, o trabalhador intermitente recebe o seu salário hora, das horas trabalhadas, acrescida de um percentual de 13º salário proporcional e das férias proporcionais, que são pagas logo após a execução do trabalho. Nesse tipo de contratação, se o trabalhador intermitente aceita a convocação e não comparece e nem justifica o seu não comparecimento, caberá aí a incidência de uma multa de 50% do valor dos salários que seriam devidos caso o trabalho tivesse sido realizado. De outro lado, o descumprimento pelo empregador, que convoca o trabalhador e no momento não lhe dá o trabalho, não lhe fornece o trabalho, também cabe uma multa de 50% do salário que o trabalhador receberia se trabalhado tivesse. Existem muitas críticas acerca do contrato de trabalho intermitente, porque não oferece ao trabalhador nenhuma garantia, nenhuma segurança jurídica. Ele é registrado, fica em casa aguardando o chamado e não sabe por quantas horas irá trabalhar. Pode ser uma contratação por horas, por semana, por meses ou por ano. É possível contratar um trabalhador desse tipo
e é possível que ele trabalhe 2 horas numa semana, 5 horas, 10 horas ou 2 horas no mês, e é possível também que tenha mês que ele não seja convocado e ele não trabalha para o empregador. Esse tempo em que o empregado intermitente fica em sua casa esperando o chamado, não é considerada hora à disposição. Portanto, não serão horas remuneradas. E neste período de inatividade, o empregado intermitente poderá trabalhar para outros empregadores. Ele poderá ter outros vínculos empregatícios com outros trabalhadores. Portanto, esse contrato, esse tipo de contrato, ou o modelo desse contrato, ele existe exatamente como na legislação brasileira agora, ele é praticado na Inglaterra e nos Estados Unidos. E lá é chamado contrato 0 horas. Ou seja, não há nenhuma garantia de um quantitativo de horas a serem trabalhados. Nós só sabemos que existe um limite máximo, que é de 8 horas diárias e 44 semanais, porque este limite já está na Constituição Federal. Mas não há um limite mínimo e nenhuma garantia mínima de recebimento de uma jornada mínima ou de um trabalho mínimo. Em alguns países da Europa, há uma garantia mínima. E é possível encontrar em alguma legislação estrangeira uma garantia mínima de 9 horas por semana, caso o trabalhador não seja chamado durante a semana, ele teria garantia de 9 horas por semana. Na Itália, por exemplo, o contrato intermitente, ele é direcionado somente para as atividades econômicas intermitentes e somente para os trabalhos sazonais, como, por exemplo, na área da hotelaria, na área do turismo, na área do entretenimento, né? Na área da alimentação. Na verdade, o que se pretendeu foi regulamentar o bico no Brasil, como, por exemplo, aquele garçom que trabalha em buffet, que é chamado de vez em quando há festas, e aquele que trabalha em restaurantes, que de final de semana tem mais movimento, e ele é contratado com um bico. Pretendeu-se regulamentar o bico, mas a legislação acabou ampliando e permitindo o contrato de trabalho intermitente em qualquer tipo de atividade econômica, em qualquer tipo de trabalho. E não somente na atividade econômica intermitente, como algumas legislações estrangeiras contêm de previsão, né? O ideal para nós seria que o contrato de trabalho intermitente fosse utilizado somente para as atividades econômicas intermitentes e que contivesse um mínimo, né, de jornada de trabalho semanal garantida, que mesmo que o trabalhador não fosse chamado, ele teria aí pelo menos um mínimo de ganho de um salário mínimo. Como já é hoje na legislação, aquele trabalhador comissionista puro, se ele não consegue, na venda em comissões, atingir um salário mínimo, ele tem assegurado no mínimo um salário mínimo. E a este trabalhador intermitente, a legislação não trouxe esta segurança jurídica. Ainda no contrato de trabalho intermitente, nós temos um divórcio do recebimento das férias com o gozo das férias. No trabalho intermitente, o empregado, a cada período trabalhado, de acordo com a convocação, ele recebe os seus salários, juntamente com as férias proporcionais e o 13º proporcional. E quando chega no gozo de férias, a empresa só não poderá convocá-lo, mas ele não terá o dinheiro das férias. E a Constituição Federal assegura o gozo de férias remuneradas e acrescidas de 1/3. E há um divórcio entre a percepção do direito do dinheiro, do salário, das férias, com o real gozo. Então, haverá um gozo de férias, mas sem a remuneração contemporânea, né? Então, essa também é uma crítica que a doutrina vem fazendo na análise do contrato intermitente. Existem outras abordagens, né, do contrato intermitente. Fala-se em algumas vantagens para regulamentar ou regularizar quem está no bico
e, de outro lado, apontam-se também algumas desvantagens, e a maior desvantagem é essa precariedade ou a falta da segurança jurídica. Mas eu os convido a lerem o artigo da minha lavra que está nessa revista, e não quero aqui tomar o tempo dos demais articulistas que estão presentes. Eu vou encerrar agora a minha participação e passo a palavra ao Dr. Lucas. Boa noite, Dr. Lucas. Muito boa noite, concedo-lhe a palavra e o debate agora fica por sua conta. Muito boa noite, doutor Ivani. É uma satisfação imensa participar do lançamento dessa revista eletrônica. Já quero cumprimentar todos os organizadores, em especial a doutora Ivani, que é a coordenadora da revista eletrônica, e aos nossos convidados, né, a doutora Mary Rose e a doutora Maria Inês. Todas fizeram artigo em relação à reforma, né, sobre os aspectos processuais, sobre os aspectos materiais do direito material, e nós vamos traçar aqui um debate para que todos participem, né? E já novamente convido a todos a entrarem no Facebook e no YouTube, né? O Facebook é OAB ESA SP e no YouTube é ESA OAB SP. Todos podem nos assistir, inclusive fazer perguntas aqui para os convidados. E eu inicio esse debate falando um pouco do meu artigo. Eu elaborei um artigo relacionado à aplicabilidade da regra processual aos processos pendentes. Porque a dúvida que se tem e a preocupação da grande maioria dos colegas advogados e até dos reclamantes é a aplicação da regra processual a partir do dia 13 de novembro, que é quando passa o período da vacatio legis, né? Então, inicialmente, antes de adentrar especificamente ao tema da aplicabilidade da regra processual, eu preciso falar desse período de vacatio legis. O período da vacatio legis é justamente o período em que a sociedade precisa se adaptar, os juízes precisam se adaptar, nós advogados, nós precisamos fazer um estudo melhor e, enfim, todos devem se inteirar sobre as questões da reforma trabalhista, que inclusive trouxe muitas alterações relevantes no tocante à regra processual e no tocante à regra material. Então, penso que foi muito pouco tempo do período de vacatio legis, 120 dias é muito pouco. Para se ter uma noção, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor o ano passado, ele é de 2015, ele está sendo discutido desde 1975 e, num primeiro momento, pensou-se num período de vacatio legis de 5 anos. Então, eles avaliaram e colocaram o período de 1 ano, que também acho pouco para a sociedade poder se adaptar. E lá nós só tivemos alterações processuais. Aqui, na reforma trabalhista, nós tivemos muitas alterações no tocante à regra processual e no tocante à regra material. Então, 120 dias foi pouquíssimo tempo para que todos nós nos adaptássemos a essas alterações. E o meu artigo critica justamente essa aplicabilidade da regra processual. Porque a regra material, penso eu que não temos muitas dúvidas, né? O direito material, ele é aplicável para os contratos antigos, eles serão regidos pela lei antiga, tendo em vista o princípio tempus regit acto. O tempo rege o ato. Então, não vejo tanta dificuldade para entendermos que o direito material será aplicado para as regras novas, para os contratos novos, né? Agora, o processual é diferente. Nós temos o artigo 6º, lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a regra processual entra em vigor de forma ampla e restrita, imediata, óbvio que sem prejuízo do trânsito em julgado, do direito adquirido, enfim. E, em tese, a partir do dia 13, para todos os processos pendentes, teríamos aí a aplicabilidade da reforma trabalhista. Principalmente no que se relaciona
aos honorários advocatícios, que, ao meu ver, houve uma evolução muito grande. Isso é bom para todos nós, advogados, mas talvez a sociedade não esteja preparada para tamanha mudança, né? O que mais me preocupa é justamente a questão dos honorários advocatícios. E aí eu defendo a ideia de que não pode haver aplicação da regra processual, mesmo que nós tenhamos dispositivo no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não pode haver aplicabilidade para os processos que estão em curso. Porque quando houve a distribuição da petição inicial e, por força do princípio da causalidade, a parte ela não conseguiu equilibrar e avaliar os riscos com relação aos honorários. Então, se de repente tivesse os honorários, poderia ser avaliado os riscos no momento da distribuição da ação. Não foi feita essa avaliação. Não foi feita essa avaliação de risco. Não houve contestação nesse sentido. Então, como que é possível aplicar a regra processual a partir do dia 13 para processos que sequer têm o pedido de condenação em honorários advocatícios? Então, penso que no primeiro momento há uma violação abrupta ao artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º é o que trata da segurança jurídica. Então, essas alterações vai gerar, com certeza, muita insegurança jurídica. Sem prejuízo, se alguns juízes aplicarem a reforma trabalhista no que tange a regra processual a partir do dia 13, eles também criarão brigas intermináveis, porque a justiça não estará sendo feita. A parte que foi prejudicada não irá aceitar e com certeza vai recorrer até que isso seja resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro ponto é a violação ao artigo 5º caput da Constituição Federal. O segundo ponto que eu trato nesse artigo é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O inciso 54 fala justamente de que ninguém será privado da tua liberdade e nem sofrerá com a indisponibilidade dos seus bens sem o devido processo legal. Então eu penso que quando houve a distribuição da inicial, não houve pedido, não houve impugnação através da contestação. Então, o juiz, ao sentenciar, ele não pode adentrar ao patrimônio da parte e pegar o patrimônio para poder recompensar a parte contrária, porque não houve o devido processo legal, sem prejuízo, viola a segurança jurídica. Então esses são os principais aspectos do meu artigo. Caso vocês se interessem, pode entrar no site da esaoabsp.edu.br/revistas e lá vocês terão uma facilidade maior de entender o que eu tento passar e qual é a minha crítica em relação à reforma trabalhista. E principalmente no que tange às regras processuais que, salvo o melhor juízo, não devem ser aplicadas a partir do dia 13 aos processos pendentes, só aos processos novos, sob pena de violação à segurança jurídica. E a segurança jurídica é um dos princípios que devem ser tratados com a maior dimensão possível. Então, não poderá haver violação desse artigo, tá bom? Então, esses são os principais aspectos, são as críticas que eu faço. E agora eu vou discutir aqui com as nossas convidadas, que também fizeram artigos maravilhosos, artigos que realmente fascinaram todas as pessoas que leram, e a crítica foi muito interessante. A doutora Mary tratou da questão do ônus da prova, né, doutora Mary? Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. E a doutora Maria Inês tratou do seguro-fiança, do seguro judicial, como meio de garantia para a execução trabalhista, né? Isso aí. Antes de iniciarmos o debate, eu gostaria de saber se vocês querem aduzir alguma coisa com relação ao meu artigo, se querem pontuar alguma coisa, se acham interessante essa crítica que eu fiz. O que vocês pensam a respeito? Bom, primeiramente, parabéns. Muito obrigado. Muito bom o artigo. Boa noite a todos.
E o pacto Do mesmo do entendimento. mesmo entendimento. Muito pouco tempo para nós, advogados, e também para as partes. Para né? se adaptarem a Se tamanhas adaptarem, alterações. exatamente, aos empresários e aos empregados também. Exatamente. Acho que as duas partes. E não fica muito bom para ninguém, né? Tem muitas pessoas que ainda dizem, muitos alunos, inclusive, que falam que houve um retrocesso social muito grande para o trabalhador e que está ótimo para a empresa. A questão da segurança jurídica ou insegurança jurídica não é bom para ninguém. Para os dois lados. Para os dois lados. Exatamente. Então ninguém está bem. Ninguém Essa sabe que é a ainda verdade. como é que vai ser. Serão as construções, né? Exatamente. Então, eu agradeço. A doutora Marinês tem alguma pontuação a sim. ser feita? Sim, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo com nomes tão expressivos do direito do trabalho e falar um pouco sobre a reforma, né? Sim. Sobre as questões que elas vão trazer, as questões novas que vão trazer para o nosso cotidiano. Eu também trouxe em meu artigo algumas questões a respeito da aplicabilidade da reforma trabalhista nos processos em curso, mas obviamente tendo em vista a explanação do brilhante Dr. Lucas, eu Imagina. não tenho absolutamente nada a tratar e poderia já ir direto para o seguro garantia judicial ou carta fiança Que bancária. ótimo. Então nos conte aí qual foi a crítica, o que a doutora trabalhou nesse artigo. Sim. O meu artigo ele está bastante técnico, citando súmulas, artigos, os artigos dos nossos tanto da CLT como do Código de Processo Civil, o Código Civil, porque abrange bastante coisa. Mas aqui para explanar eu preferi abordar de uma forma um pouco menos técnica, né? Ótimo. Então o que eu pensei aqui sobre a execução trabalhista, que eu achei bastante interessante, que agora há a possibilidade da execução de título extrajudicial, que seria então a sentença arbitral, e a execução, o cumprimento de sentença propriamente dito. Em ambos os casos, caso o executado pretenda discutir o valor, ele vai ter então que garantir A execução. a execução, exatamente. Bom, eu pretendo ser bastante sucinta, objetiva. Fique à vontade, Tá? doutora. O Seguro Garantia Judicial e a Carta Fiança Bancária são dois institutos distintos, possuindo cada um deles um regramento próprio. O Seguro Garantia Judicial, ele é um instituto de direito securitário e, portanto, ele está sujeito às normas da SUSEP, né? Ele é regulamentado pela SUSEP. Inclusive, nós temos algumas regulamentações a respeito de prazo e, como todo seguro, o que ele precisa. Ele envolve análise de risco, aceitação da seguradora e um prazo determinado. Tá? Isso são normas de todos os seguros vigentes. E tudo isso tem um regramento dentro da SUSEP? Isso, da SUSEP. Entendi. Inclusive, a gente tem que ter uma especial atenção para a norma 256, 256 da SUSEP, que fala a respeito da vigência. Todo seguro em vigor no Brasil, ele tem um prazo de vigência. Tá? E essa é a grande questão para aplicabilidade, para aplicabilidade na execução. Em linhas gerais, eu posso dizer que a gente tem um tomador do seguro, que nada mais é do que o executado, o segurado é o exequente e a seguradora é o garantidor. Tá? Certo. Como ele tem um prazo determinado, a gente pode pensar, inclusive, que ele se torna incompatível para dar a execução trabalhista, a liquidez a ela inerente. Já a carta fiança bancária, ela é regulada pelos artigos 818 e 839 do Código Civil e nada mais é do que um contrato onde uma pessoa, segundo o artigo 818, ela garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida por um devedor. Ou seja, nada mais é do que um contrato destinado a assegurar o cumprimento da obrigação de outrem. Podemos continuar? Sim, claro. Bom, a carta fiança bancária seria o quê? Uma modalidade da fiança, né? Onde a prestação de serviço bancário prestado por uma instituição financeira, ela assume a posição de garantidor das obrigações contraídas pelo afiançado, no caso ele é representado pela figura do devedor e executado já, perante um beneficiário. Em linhas gerais, um proponente, que é o afiançado, ele paga uma remuneração em parcelas para uma instituição financeira, né, corrigidas por um determinado índice, e oferecendo então uma contragarantia para essa instituição. A instituição, então, ela passa a ser o garantidor da obrigação e assegurará o cumprimento da obrigação do seu afiançado. E tem muitos requisitos para garantir, doutora? Tem. É necessário muita coisa para poder ter esse seguro? Como que funciona? Falando de uma forma assim, bastante prática, então, da aplicabilidade mesmo,
um banco, para ele fazer um empréstimo para alguém, ele vai exigir muitas coisas. Então, para garantir, imagina que para garantir uma execução, e às vezes na ordem assim de valores vultosos, a gente pode falar que quanto maior o valor, maior a garantia, né? Então, você tem um pagamento de uma remuneração e uma garantia a ser dada. E aí a questão especificamente, doutor, é o seguinte: por que eu vou dar em garantia para um banco uma casa se eu poderia dar ao juízo? Ao juízo, exato. Sim, aí a questão é, para o banco você tem aquela questão de poder pagar uma remuneração mensal para ao final você conseguir ser restituído, ter essa contragarantia de volta. Que não aconteceria na Justiça do Trabalho, exatamente, por exemplo, exatamente. na execução. Né? Então, o que é importante a gente pensar aqui, que a carta-fiança, ela é um contrato. E por ser um contrato, ela tem, então, ela pode ser entabulada pelas partes, então a gente pode negociar prazo, forma de pagamento e cláusulas inerentes. E a grande questão aqui é o prazo. A execução trabalhista, a gente tem que entender que ela tem uma série de impugnações específicas, recursos próprios, embargos, e que por essas razões o tempo de duração dela é variável. Então, ao mesmo tempo em que ela tem um tempo de, como eu poderia dizer, ela tem um cunho expropriatório, né? Então é um procedimento extremamente criterioso e ao mesmo tempo dinâmico nos seus atos, só que moroso em sua totalidade. Então, se a gente tem uma carta-fiança, um seguro-garantia com 1 ano, né, um prazo determinado de 1 ano, a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? A gente não tem uma execução trabalhista que ela finaliza em 1 ano, né? Sem prejuízo que cabe rescisória agora na fase, né, sim, a rescisória. E pode demorar bem mais ainda, exatamente, né? Porque pode suspender os efeitos da execução, inclusive. Exatamente. Então, o que a gente tem? A possibilidade da carta-fiança ser instituída com um prazo indeterminado. E aí a gente tem algumas formas de contragarantia muito interessantes. Eu achei uma delas, inclusive, de uma aplicabilidade muito boa, porque além da remuneração que é paga ao banco, é possível também que o executado, o devedor, ele faça um pagamento como, diria assim, 25% do valor da condenação. Então, em 4 anos, eu diria que ele já teria completado o valor total da obrigação. E aí sim ele poderia fazer uma troca entre a garantia da carta-fiança com o valor já dado em juízo. Então esse é uma das possibilidades, dos benefícios que eu achei bastante interessante, doutora. Assim, essa possibilidade de você parceladamente trocar a garantia. E ao final você já consegue dar a garantia toda, né? Exatamente. E você deixa de pagar remuneração para o banco, que a gente sabe que o empréstimo bancário... Os juros são altíssimos. Altíssimos, né? Exatamente. Então, a carta-fiança, ela extingue com a baixa da garantia, a baixa da fiança, né, dado em juízo. Então, há sim que ter um documento que comprove que ou a garantia foi extinta porque foi cumprido ou porque foi trocado pelo depósito que você possuía, que você conseguiu fazer durante um período de tempo, né? Enfim, o meu artigo, ele não pretende eximir o tema, ele é um tema bastante obscuro por conta do ineditismo e ele, na verdade, o que a gente traz com esses 2 institutos, a gente traz alternativas que garantam ao executado o exercício de uma defesa, porque às vezes sem essa garantia do juízo, não há possibilidade, né? Às vezes ele não vai poder se defender, não é? Exato. E ele dá ao exequente a confiança na factibilidade da via judicial. Excelente, doutora. E só uma coisa que a grande maioria dos colegas tem muita dúvida, e com certeza a doutora tratou no artigo, é a questão da carta-fiança e do seguro judicial. Existe alguma diferença? Porque a lei trouxe agora na inovação o cabimento tanto do seguro-fiança quanto do seguro judicial. Qual que é a diferença dos dois? Sim. A senhora tratou isso? Sim, a diferença um é um seguro, então... Falando bem a grosso modo, a gente poderia fazer uma relação com o seguro de um carro, por exemplo. Ele tem um prazo determinado, ele tem... De 1 ano, geralmente, de 1 ano, né? Isso, exatamente. E a gente tem uma fiança, e aí eu vou fazer também uma colocação com aquele fiador, o garantidor do seguro, de uma locação. Entendi. Então, a gente consegue ver aí bem diferenciados os 2 institutos, né? São um regulamentado por um seguro. O que eu posso dizer, a grande questão é,
Um envolve uma seguradora, análise de riscos, prazo determinado, a gente tem a SUSEP regulamentando, e aqui a gente tem o Código Civil regulamentando a fiança, e a gente tem então a carta-fiança bancária, e a gente vai ver a carta-fiança como um empréstimo bancário com toda a garantia bancária. Excelente, excelente. E só lembrando aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, que podem mandar as dúvidas, tá? No Facebook é OAB ESA SP e no YouTube é ESA OAB SP. E se quiserem entreter aqui com a doutora Maria Inês, né, fazer perguntas, o tema é muito bacana, muito relevante. E nós teremos muita discussão ainda com relação a isso, porque a execução, ao meu ver, foi uma das fases que mais teve alteração. Sim. E até por conta dessa possibilidade de garantir o juízo. Sim. Né? A matéria fica bem discutível, porque não se sabe se vai colar de verdade, se isso vai pegar, se os bancos vão conceder essa fiança, até porque quando você ingressa com um recurso ordinário e você faz uso desse seguro-fiança, você tá zerado, você perdeu na grande maioria dos casos, né, regra geral. O apelo é justamente para poder reverter e houve uma condenação no patrimônio da pessoa. Então, para o banco avaliar isso vai ser um pouco... Sim. Desafiador, Doutor Lucas, eu acho que é importante isso, foi muito difícil de eu buscar informações a respeito, porque muitas vezes nem o banco, nem algumas corretoras de seguros sabiam informações para eu poder buscar. Eu posso dizer que a gente tem já a orientação jurisprudencial a respeito disso, a súmula 59 da... a súmula 59 já trata, né? Já trata. A execução fiscal também, o Instituto da Carta-Fiança, ela vem da Lei de Execução Fiscal. Que inclusive é aplicada de forma subsidiária ao processo à execução trabalhista. A execução trabalhista, exatamente. Então, assim, mas de qualquer forma é algo novo. Então, assim, eu acho que nós, operadores do direito, nós devemos trazer isso, nós devemos fazer com que isso seja mais comum. Sim. Porque, como eu falei, realmente a possibilidade do executado se defender, a gente abre a oportunidade do executado se defender, inclusive, e também a gente traz ao exequente aquela crença de que, aquela confiança de que, de fato, ao final ele vai ser exatamente, poderá ser, receber o valor da execução. Da execução. Né? Sim. Que interessante, doutora. Muito bacana teu artigo. Muito obrigada. Eu li, inclusive achei assim, de uma relevância muito grande e por isso que está na revista, né? Obrigada, por conta dessa relevância e é um artigo inédito, porque nós teremos ainda muita construção, tanto jurisprudencial, né, quanto a construção de nós, advogados de criação de teses em relação a isso. Né? Muito provavelmente também teremos, de um outro lado, o problema de ter essa carta-fiança como meio de garantia e sendo cedido facilmente pelo banco. Né? Eu tive contato com alguns colegas bancários e eles disseram que vai ser muito difícil a concessão dessa carta-fiança. Então veremos aí como que vai ficar a partir do dia 13 de novembro, né? Se haverá aplicabilidade, se será invocado esse instituto ou não, tá certo? E, doutora Mary, a doutora tem alguma pontuação a ser feita aqui no artigo da nossa colega? Parabéns. Obrigada. Bom, eu também acho bem dificultoso a prática vir, né, utilizar do seguro fiança, enfim, acho bem difícil. Bom, mas eu posso também fazer algumas considerações sobre o meu tema. Claro, inclusive é um tema muito palpitante, né? Que trata do ônus da prova, foram alterações muito relevantes. E qual que é a crítica que a doutora faz no artigo? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer à ESA e a toda a equipe pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão novo, né? Sim. Tão atual e tão polêmico. Muito, e o artigo que eu abordei é sobre o ônus da prova. Então, vou começar dando um conceito, né? O significado do ônus da prova, que é a obrigação
de provar, né? Sim. Então, é dado pelo ordenamento jurídico a uma das partes a obrigação de provar. Então, até então, na CLT, não tinha exatamente definido para qual parte, né, deveria provar. E agora a gente trouxe do CPC, né, do Código de Processo Civil, exatamente pelo autor. O autor deve comprovar os fatos constitutivos do direito, né? E o réu, os fatos modificativos, extintivos, impeditivos do direito, exatamente. Então, essa definição prévia é a chamada teoria estática, né, do direito, que já é uma definição pré-estabelecida no ordenamento. Só que, em contrapartida, foi trazido também do Código de Processo Civil a teoria dinâmica, que é a possibilidade, que é a grande alteração, né? A possibilidade do juiz em inverter o ônus da prova. Então, aquilo que deveria ser o empregado, se o juiz achar que o empregador tem melhores condições de demonstrar, ocorrerá a inversão. E essa inversão deverá ser feita pelo juiz antes da abertura da instrução processual. E a grande novidade também é que agora a parte poderá requerer o adiamento da audiência. E também tem que ser feito. Bacana, isso foi né? legal, Essa alteração foi muito relevante nesse sentido. Foi muito relevante e tem que ser feito também antes da instrução. Então, no momento em que o juiz fizer a inversão, a parte tem que requerer o adiamento da audiência, porque senão preclui. Exatamente. Se não houve requerimento, não poderá. Não há que se falar em defesa depois. E exatamente, esse adiamento da audiência foi bacana porque a parte poderá utilizar de todos os meios de prova para conseguir demonstrar aquela inversão, né, que até então não era incumbência, era possível, né? E também não era incumbência daquela parte, né, foi invertida ali pelo juiz, então é uma parte bacana que eu achei. Entendi. Outra coisa também que eu achei bem legal é que, aliás, é bem polêmico, tem algumas súmulas que já existem a inversão, né? Por exemplo, a jornada de trabalho com relação à empresa que possui mais de 10 empregados, já tem a inversão que o empregador que deve apresentar os cartões de ponto. Isso, a 338, né? Exatamente. Então, assim, a polêmica é que, e agora, essa inversão, ela vai continuar ou também vai ser possível o adiamento para essas questões que já estão pré-definidas? Então, assim... É uma crítica que se faz que não tem uma resposta imediata. Ainda não temos uma resposta, né? Bom, outro ponto é que se o juiz, com a inversão do ônus da prova, se o juiz achar que aquela prova vai ficar muito dificultosa, ele pode voltar atrás, né, e ao invés de continuar a inversão do ônus, né, se ele achar que fica excessivamente dificultosa para a parte, ele tem que voltar atrás, né? Entendi. E é ele quem avalia, doutora, ou será que a parte mesmo vai poder falar que existe uma onerosidade excessiva e ela não vai conseguir fazer essa produção de prova, porque vai ficar difícil produzir, demonstrar isso para um magistrado, né? Exatamente. E é muito subjetivo, às vezes o magistrado vai entender que é possível, outras vezes não. Exatamente. Coisa aí pra... Eu acho que é uma questão que ficou um pouco no ar, né? Muito vaga, porque vai ser o entendimento, eu acho que do magistrado. Muito subjetivo, em né? perceber se a parte tem ou não a condição. E a parte vai ter que demonstrar de alguma forma que não possui essa condição. Ficou bem vago. É algo que vai assustar muita gente a partir do dia 13 também, né? Com certeza, vai assustar bastante todo mundo. E a doutora, tem mais alguma pontuação, alguma crítica aí a essa alteração do 818?
Eu acho que o ponto do adiamento da audiência é um ponto positivo, que vai dar à parte o contraditório, a ampla defesa, vai dar à parte a possibilidade de demonstrar por todos os meios de prova a ela inerentes, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Agora, eu acho que a polêmica fica em relação às questões que já têm a inversão do ônus da prova, simuladas. Então, assim, o meu entendimento é que para essas súmulas já pré-fixadas, não haverá possibilidade do adiamento da audiência, porque já estão simuladas, não sei se é o mesmo entendimento dos doutores, mas eu acredito que esses pontos já pré-fixados, que já estão simulados, Talvez não sejam mexidos, e não haverá possibilidade do adiamento da audiência. Eu já penso diferente, com todo o respeito que a doutora defendeu, eu penso que nesse momento deve ser invocado o instituto do overruling, né, que é a técnica de superação do precedente. Então, como houve uma lei nova, automaticamente aquela súmula está superada. Esse é o meu entendimento, mas Sim. respeito aí a crítica que a doutora fez. Eu verifiquei 3 pontos, né, três pontos de vista diferentes, né? Eu acho que um é o que o doutor, né, defende, né? O overruling, o meu ponto de vista, que exatamente, que não vai poder haver o adiamento. E a outra questão terá a inversão, né, pela súmula estar pré-fixada, porém, ao mesmo tempo, haverá também a possibilidade do adiamento. Então, assim, eu acho que vai ter os 3 posicionamentos, né? Um que as súmulas vão se tornar sem efeito. Ficaram superadas, né? Superadas, exatamente. O outro ponto que eu visualizei é não estarão superadas, mas poderá haver o adiamento e a não possibilidade, que é a que eu defendo. Excelente, excelente. Que maravilha, doutora. A senhora tem mais alguma pontuação a ser feita? Eu acredito que... eu espero que tenha ficado claro. Espero perguntas também sobre o ponto. E a conclusão é que... Bom, a prática que vai nos dizer qual que é o ponto exatamente. Aí vai nos mostrar qual vai ser o ponto. Exatamente. Exatamente. Que vai ser doutora Marinês, tem alguma... Sim, brilhante o trabalho. Pontuação. Também acho que é uma construção que será nós operadores do direito é quem vamos direcionar isso, pretendemos, né? Exato, até porque somos nós advogados que criamos a tese. Exatamente. Mas um ponto que eu acho que a gente não vai ter tempo agora para discutir, eu gostaria de saber sobre os impactos do adiamento da audiência na duração razoável do processo. Isso que acho bom, que a gente isso vai ficar para o próximo bloco. E daqui a pouco nós vamos discutir e vamos responder esse questionamento da doutora, vamos fazer uma reflexão, né, por óbvio, e novamente chama todos para colocarem as dúvidas lá no Facebook. E agora nós partiremos para as perguntas. A Priscila Souza, ela tem uma dúvida quanto à vigência das novas regras do direito material e as formas de migrar contratos vigentes para novas regras. Priscila, esse é um tema um tanto quanto palpitante, mas tua pergunta é muito relevante. Existem muitas discussões acerca da aplicabilidade do direito material. Há quem entenda que, tendo em vista que há um trato sucessivo no direito material, a partir da vigência de uma nova lei, pode ser feita alteração, contudo, não poderá haver uma alteração que prejudique o trabalhador, né? Esse é um posicionamento. Eu já penso de uma outra forma. Eu penso que o novo contrato, a nova lei, ela não mexe com o direito material de plano, né? Isso vai depender e vai demandar um certo tempo. Então, penso que para aplicar a regra processual, existe fundamento, existe lei para que permita a aplicação de forma imediata. Agora, para o direito material, isso vai depender do princípio do tempus regit acto. O tempo vai reger o ato, né? Se de repente
você distribui uma ação lá em janeiro de 2018 e a pessoa trabalhou até dezembro, penso que até o dia 10 de novembro a lei aplicável é a lei antiga e a partir do dia 11 ou dia 13, porque dia 11 é sábado e dia 13 é uma segunda-feira, a partir do dia 13 aplicaria aí a regra material com a lei nova, mas sem prejudicar o trabalhador. Esses são os posicionamentos e eu me filio àquele que não há prejuízo e a regra material não pode ser aplicada de plano, que nem a regra processual. Tá certo? E a outra pergunta é da Tânia Russo. O cálculo do 13º salário, por exemplo, poderá ser feito na base das 30 horas semanais no módulo 30 horas? Tânia, se você se refere ao contrato intermitente, sim, é com base nas horas que é calculado, as horas efetivamente trabalhadas. Penso que é dessa forma. Se for part-time, o tempo, o trabalho, a jornada em regime parcial, aí vai depender, porque ele pode fazer 30 horas ou 26 horas mais 6 horas extras, tá? Então depende de qual contrato você está se referindo, né? E aí fica a resposta para as duas situações. E a próxima pergunta é do Abraão Cordeiro Bandeira. É para a doutora Maria Inês. A doutora quer que eu leia ou a doutora quer ler a pergunta, doutora? Eu acho que o doutor pode ler. Ah, é? Então, perfeito. Então, ele começa da seguinte forma. A carta-fiança e o seguro bancário são aplicáveis na fase executiva. Entretanto, a dúvida é em relação à segurança no recebimento do valor exequendo através destes institutos. Ou seja, o exequendo receberá, o exequente, na verdade, receberá o valor da execução através dessas seguranças, dessas garantias, ou apenas será garantia para a discussão do calor exequendo até a decisão final. A bola está com a senhora, doutora Marinês. Vamos lá, Abrão. A carta-fiança e o seguro garantia judicial, eles não são utilizados apenas na fase executiva. Ele também poderá ser utilizado como uma forma de depósito recursal, tá? Mas, enfim, como a sua pergunta é especificamente a respeito disso, como se dará o recebimento, então eu digo em valor. Então, a gente tem... Eu fiz aquela ilação a respeito de uma pólice de seguro e da fiança do locador, para trazer isso um pouco mais para o nosso cotidiano. No seguro, quando tem o sinistro, a pessoa recebe o valor. E também lá, de fato, na questão da fiança, o fiador ele se torna o garantidor, né? Mas nesse caso específico, a gente está falando de pagamento em pecúnia, em valores. Tá? Então, em sendo julgado, então, a execução sendo, então, a favor do exequente, o executado ele será obrigado a pagar, não é isso? E a gente tem, então, um garantidor que vai pagar por ele. Como seria, então? Mas falando menos tecnicamente, o executado é citado para pagar e não pagando, a seguradora é intimada para fazer o pagamento. Da mesma forma o banco, em não pagando, o banco é intimado então a dar a garantia em valores, em pecúnia, é assim. É isso aí, doutora. Deve estar bem respondido, né, né, Abraão? E qualquer dúvida, Abraão, se quiser novamente nos mandar alguma dificuldade que de repente você teve, ou se de repente não conseguiu entender, entre aí no Facebook OAB ESA-SP e no YouTube ESA OAB-SP, nós teremos muita satisfação em respondê-los. Doutor Lucas, eu tinha deixado uma pergunta antes do nosso intervalo. É verdade, nós vamos voltar para essa pergunta. A doutora fez uma pergunta com relação ao adiamento da audiência e a conjugação com o devido ou a duração razoável do processo. O princípio constitucional, o princípio constitucional que deve ser seguido, deve ser tratado com a maior dimensão possível e não pode ser violado. É isso que a doutora perguntou, né? Perguntou para a doutora Mary. Doutora Mary, por gentileza, a palavra está com a senhora. Obrigada pela pergunta. Bom, o meu entendimento é que o princípio da razoável duração do processo, ele vai entrar em contratempo com
os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Então, acho que o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, se sobrepõe em relação à duração razoável do processo. Então, eu acredito que é válido, sim, o adiamento, mesmo que provavelmente vai demorar um pouquinho mais o processo, mas eu acho que tem que dar à parte esse direito de utilizar de todos os meios de prova admissíveis. Sim, certamente será um julgamento mais justo, né? Eu acredito que sim. Diga-se de passagem, o conceito de justiça é aquele conceito que não tem uma definição, né? Não tem um conceito, exatamente, na verdade. Mas penso também que nem a doutora. E eu acredito que, assim, a própria inversão do ônus da prova é para tentar chegar, acho que, o mais próximo da justiça, né? O mais próximo do justo, que é tentar dar a quem tem condições o ônus de provar determinado fato, né? Exato. E há um prestígio muito grande aí para a ampla defesa e o contraditório. Se eu ouvir as minhas testemunhas com uma determinada finalidade, quando chega lá, se o juiz altera a ordem, né? Se diz que o ônus, ao invés de ser do reclamante, é da empresa, penso que é democrático, é republicano haver esse adiamento até em prestígio à ampla defesa e ao contraditório, que são princípios constitucionais, exatamente. Inclusive, então, né? eu acredito que esses princípios constitucionais se sobrepõem em razão da razoável duração do processo. Ou se integram, né, de alguma forma. Eu concordo com a doutora, o objetivo foi justamente trazer um pouco de luz a respeito aí dessa questão, falando um pouco dos princípios constitucionais. Eu achei bem interessante, comungo da opinião da doutora. Mas há quem defenda o contrário, né? Lembrando que há quem defenda que há sim uma onerosidade, a justiça, uma morosidade, e talvez a duração razoável do processo não vai existir se houver esse adiamento. E sem prejuízo, havendo adiamento, agora nós também tivemos alterações no sentido dos prazos serem em dias úteis. Então isso se coaduna, se conjuga e certamente a pessoa que defende que vai ter problema na duração razoável do processo vai entender que essa alteração nos prazos para dias úteis contribuirá muito mais para violar a duração razoável do processo. Não é verdade? Com certeza. Mas eu também sou do ponto de vista que essa questão dos dias úteis foi um ponto positivo para nós advogados. Sim, eu também trazida concordo. Do Código de Processo Civil, né? E igualou os prazos, né? Exatamente. Ficou melhor. Às vezes você tinha uma publicação de quinta-feira, para embargar, para oposição de embargos de declaração, você contava 5 dias, o teu prazo vencia na terça-feira. Agora, final de semana, já advogado tinha que passar trabalhando. Agora teremos um fôlego maior. E há quem entenda também que foi prejudicial essa alteração em dias úteis, porque isso vai prejudicar o trabalhador. Eu discordo completamente disso, porque em algumas situações, quando você distribui uma petição inicial, a audiência fica para daqui 1 ano, 1 ano e meio. Né? Tem locais aí, principalmente aqui em São Paulo, que as audiências estão saindo para 2019. Então não terá tanto prejuízo assim. Né? Vai facilitar bastante e vai ajudar muita gente, com certeza, né, doutora? Sim. É isso aí. Esse foi o nosso debate aqui no tocante a esses aspectos. E agora eu vou chamar o VT aqui para que nós possamos ouvir o que a população tem de dúvida e qual que é a reflexão que a população tem feito em relação à reforma trabalhista. Roda a vinheta. Sobre a reforma trabalhista, eu sou contra. Eu acho que é um passo para trás. Eu acho que é um passo para trás em muitos anos de luta, em muitos anos de... muitas pessoas, é uma falta de respeito com muitas pessoas que lutaram para as reformas trabalhistas estarem onde elas estão hoje. E eu acho que é uma perda muito grande para o povo e eu sou completamente contra.
A reforma trabalhista é uma lei que tem muitos erros de redação e, como toda lei, ela vai ter os seus pontos bons e os seus pontos ruins. Acredito que vai ser uma forma dos advogados, tanto das reclamadas quanto dos reclamantes, trabalharem com maior responsabilidade. E vão ter muito mais trabalho, porque agora a gente tem que liquidar os pedidos, né? Eu acho que eles deveriam melhorar para os trabalhadores, não dificultar. Esse padrão de vida que nós levamos não é muito fácil. Então, dificultando, fica pior para nós. As coisas não tendem a melhorar, e sim a piorar. Eu espero que eles melhorem cada vez mais para os trabalhadores, facilitando assim que eles tenham condições de sobreviver com sua família e manter a sua vida em ordem. O que eu ouço mais é que vai ser mais ruim para os trabalhadores, né? Mas, no entanto, eu nunca vejo os trabalhadores se aprofundando nessa questão de saber aonde vai pegar para eles e onde vai pegar para os empregadores, né? Na verdade, tem sempre uma certa, como a gente pode dizer, falta de informação. O que realmente vai acontecer? Então quer dizer que qualquer empresa pode terceirizar os funcionários ou não? Excelente. O nosso repórter Eza aí entrevistando a população, e a população está inteirada aí com o assunto da reforma, porque certamente isso vai atingir muita gente. Eu preciso fazer algumas ponderações aqui a respeito do que uma das pessoas disse, relacionada à má redação do texto da reforma, né, doutores? Alguns pontos, eles estão muito mal redigidos e, às vezes, subvertem a lógica do razoável, penso eu. Né? Não sei se eu estou sendo muito radical nesse sentido, mas existem pontuações que realmente deixam um pouco em descrédito. Por exemplo, a justiça gratuita. Diz lá na parte da justiça gratuita que é faculdade do magistrado conceder de ofício ou a requerimento os benefícios da justiça gratuita, inclusive aqueles que percebem salário inferior a 40% do teto da Previdência Social. O teto da Previdência Social hoje é R$ 5.531,31. Então, 40% do teto daria em torno de 2.200, algo nesse sentido. Então, o texto fala que é faculdade do juiz conceder, ainda que preenchendo esse requisito, né, por uma breve leitura. Então, eu faço uma crítica a essa redação, né? Se preencher os requisitos, não é mais faculdade do magistrado. É uma obrigatoriedade do magistrado conceder os benefícios da justiça gratuita. Dentre essas situações, outras, né? Com relação à revelia, porque agora a revelia não surtirá nenhum efeito quando se tratar de direitos indisponíveis. Então, as verbas trabalhistas têm caráter de direito indisponível? É um direito indisponível ou não? Há quem defenda que todas as verbas trabalhistas, elas são de caráter indisponível, né? Então, na prática, não vai acontecer mais a revelia. Acabou abrindo uma brecha muito grande. E fica um pouco desafiador, né, com essas redações ruins. E sem prejuízo, teve uma outra situação de que uma das pessoas aí entrevistadas pelo repórter Eza disse que essa reforma, ele ouviu falar que ela é muito ruim para o trabalhador e que a empresa está saindo em vantagem. Eu penso um pouco o contrário. Realmente a ideia foi dar uma segurada nos trabalhadores e mudar um pouco desse papel social da Justiça do Trabalho, no meu ponto de vista. Então, a ideia foi essa, talvez prejudicar um pouco o acesso à justiça. Contudo, como viola a segurança jurídica, isso não é bom nem para o trabalhador, muito menos para a empresa. Vocês querem um exemplo? A questão do autônomo. A lei fala que o autônomo, que considera-se autônomo, aquele que, com ou sem exclusividade, contínuo ou não, vai prestar serviços para a empresa e não vai seguir os requisitos do artigo 3º da CLT.
quais sejam subordinação jurídica, onerosidade, não eventualidade. Agora, se fizermos uma reflexão, embora a exclusividade não é requisito para vínculo de emprego, mas quando eu sou exclusivo, doutora Marinês, muito provavelmente eu tenho subordinação jurídica. Sim, então, há um contrassenso, há uma insegurança. Então, tem muitas empresas que estão achando que a partir do dia 13 vai mandar todo mundo embora e contrata como autônomo. Contudo, o princípio da primazia da realidade não foi revogado. Isso não é bom para ninguém. Então, se o trabalhador comprovar que ele preencheu os requisitos do artigo 3º da CLT, ele terá vínculo de emprego. Então, vejam, isso não é bom nem para o reclamante, trabalhador, e nem para a reclamada empresa. Né? Vejo que não foram muito felizes na hora da elaboração do texto da reforma trabalhista da 3.467. Porque a fraude para burlar as normas trabalhistas continua. Exatamente, é possível tranquilamente você comprovar uma fraude, né? Então, na prática, não vai mudar muita coisa. Eu acho que, na verdade, a grande mudança desse acesso, né, do empregado à justiça é em relação tanto aos honorários advocatícios quanto à sucumbência, né? Quanto ao benefício da justiça gratuita. Exato. Eu acho que a grande... Foi esvaziado, né, doutores? Eu achei que o benefício da justiça gratuita ela acabou sendo esvaziado, porque nós temos diversos dispositivos na reforma que falam em mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Então, a perícia mesmo que, então, especificamente o que a justiça gratuita vai ter... Vai servir para quê? Né? Então, sucumbência, não. Concede-se o benefício da justiça gratuita, mas ele tem que pagar a custa se tiver um arquivamento de um processo. Para ele distribuir uma segunda ação, ele precisa recolher as custas. Então, as custas processuais fica sendo uma condição da ação, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita. Que impede o acesso da justiça. Que impede, viola completamente o acesso à justiça. E sem prejuízo a questão dos honorários sucumbenciais e dos honorários periciais. E ele tanto um quanto o outro é devido, mesmo beneficiário da justiça gratuita, e tem um grande detalhe muito importante. Se não houver valor que torne possível retirar o valor dos honorários sucumbenciais ou periciais, o juiz do trabalho pode ir em outro processo de uma outra área, por exemplo, previdenciária, civil, né, porque a lei não especifica, retirar o valor desses honorários de lá. E no caso de honorários periciais, se não for encontrado nenhum valor nesse outro processo, volta para cá, para a Justiça do Trabalho, e aí, ele sendo beneficiário da justiça gratuita, a União é quem vai suportar esse ônus. Em último caso apenas, né? Em último caso. E com relação aos honorários advocatícios, uma coisa muito interessante também, é devido mesmo beneficiário da justiça gratuita, pode ir em outro processo, retirar esse valor dos honorários de lá, se ele não tiver valor disponível no processo que está em trâmite na Justiça do Trabalho, e se não conseguir nada, se ele não tiver valores para poder pagar os honorários do advogado da parte contrária, o processo fica sobrestado por mais 2 anos, né? E o advogado da parte contrária vai tentar achar meios de averiguar se houve uma melhoria da condição econômica do trabalhador, se for o caso, né? Ou vice-versa, e havendo uma melhoria, aí sim, ele vai lá, peticiona dentro desse prazo e pede a execução dos honorários sucumbenciais. Então vejam que na prática, o benefício da justiça gratuita talvez deixou de existir. Está esvaziado. Né? Está esvaziado. É um ponto eu muito acho que interessante. Pelo benefício da justiça gratuita, se restringiu muito. Sim, o vai acesso se restringir muito o acesso à justiça. Inclusive, doutora, só mais uma pontuação que eu faço. Ontem, aliás, hoje foram publicados os enunciados da Anamatra. E um dos pontos do enunciado trata justamente da impossibilidade de condenação em honorários periciais e honorários advocatícios para a parte que for beneficiária da justiça gratuita. Então, é uma forma de sair um pouco da Lei 13.467. E acho que todos devem ler esses enunciados, porque é óbvio que não vai engessar todo o judiciário, mas é salutar que se siga, né, que os juízes sigam esses enunciados que foram propostos por juízes, inclusive. Sim, exatamente. Não é verdade?
Com certeza. Bom, essas são as minhas ponderações. Eu gostaria de fazer algumas ponderações também a respeito dos entrevistados pelo repórter ESA. A Cristina Baida, que falou a respeito de uma lei ser mal construída, ela também é advogada, né? Ela falou sobre liquidar já os valores. Os valores. Cristina, eu volto a falar uma coisa que eu falei lá, acho que quando a doutora estava falando sobre o ônus da prova, é que cabe a nós, operadores do direito, dar um norte para isso. É demorado, a gente sabe. A construção jurisprudencial, ela vai ser demorada, mas cabe a nós dar um norte, porque nós somos os criadores de teses. Das teses, né? Das exatamente. teses. Exatamente. O Márcio Dias, ele fala também que tornou muito difícil para o trabalhador, é o tal do movimento dos pêndulos, né, doutor? Então, Sim. a gente teve uma justiça social, como o doutor Lucas falou, e agora esse pêndulo a gente tem que dar um jeito dele, pelo menos, ficar centralizado. Mais equilibrado um pouco, né? Isso. E o Ulisses Mello, ele fala que o trabalhador ele não discute os próprios direitos. A gente tem eu tenho duas considerações a trazer aqui. Uma é que o trabalhador ele é a parte mais fraca, né? Então é muito complicado o trabalhador ele decidir sobre os direitos dele, ainda mais agora essa questão sindical, né, doutor? Vai ser muito complicado. E o outro ponto a respeito dessa discussão é porque, de fato, a lei ela entrou meio que a toque de caixa, né? A gente não teve uma consulta pública, não teve uma discussão de como a gente entra no questionamento da Cristina, que é uma lei mal construída, e finaliza aí com essa história, essa questão de que o trabalhador não foi ouvido, os operadores também não foram. E a aprovação foi muito rápida, né? Rápida. Eu acho também que nós, operadores, também não estamos aqui para discutir se a reforma é boa ou má. Ou ruim. Né? A gente tem que trabalhar que pontuar com ela. E fazer uma crítica, exatamente, né, de certa forma. Essa que é a verdade. E só mais uma coisa, teve um dos entrevistados aí que perguntou sobre a terceirização. Sim. Vai poder terceirizar tudo? Vai poder terceirizar tudo. Todo tipo de atividade. Tanto a atividade meio quanto a atividade fim. Nós tivemos, salvo engano, no mês de março de 2017, a criação da Lei 13.429, que regulou a Lei 6.019, temporária, e trouxe a regulação também da terceirização. Só que lá eles não conseguiram destinar e permitir a terceirização de todo tipo de atividade. Ficou meio obscura a lei, então ela acabou não vingando. Aí com a 13.467, que também alterou a 13.429, que por sua vez alterou a 6.019 de 74. Então agora, essa lei 13.467 alterou, permitindo todo tipo de terceirização. Então, pode, na prática, né, pela legislação, pode haver terceirização de médicos, de enfermeiro, de professor, engenheiro, todo tipo de atividade será terceirizada. Óbvio que existem alguns requisitos, tanto com a empresa contratada quanto com a tomadora, né? Existem requisitos legais e se não forem seguidos os requisitos legais, aí terá as sanções cabíveis. E só lembrando que agora a responsabilidade não é mais solidária, que nem está na súmula 331, a responsabilidade é subsidiária e a súmula 331, salvo o melhor juízo, ela está superada. Eu tenho uma questão, doutor Lucas. Claro, doutor fique à Lucas vontade. falou a respeito da segurança jurídica, né? Eu gostaria de saber o que o doutor tem a falar a respeito da segurança jurídica e a rescisória da rescisória. Então, excelente pergunta, doutor. Primeiro que, sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista, penso que houve uma violação e há uma violação muito grande com relação à segurança jurídica, que agora está todo mundo muito preocupado, instável, tanto o operador do direito quanto os próprios trabalhadores ou os grandes empresários. E um detalhe muito importante é que, considerando a segurança jurídica, nós temos a possibilidade de ingressar com ação rescisória. E a rescisória com o novo CPC, né, que inclusive é aplicável ao processo do trabalho de forma supletiva e subsidiária, por força do artigo 769 da CLT e artigo 15 do CPC, ela permite ação rescisória, doutoras, de norma jurídica. Então, de repente, se eu tiver a violação de um princípio, o princípio é a norma jurídica. E um outro detalhe que a lei trouxe
o CPC trouxe é que eu posso ingressar com uma rescisória, da rescisória, da rescisória, da rescisória. Então, é interminável a quantidade de rescisórias que eu posso ingressar. Isso também gera insegurança jurídica. Então, quer dizer que nunca mais eu vou ter sossego? Se de repente eu tenho lá uma execução, já houve garantia do valor, eu estou tentando fazer penhora, enfim, algo nesse sentido. A parte contrária, ela pode ingressar com uma rescisória e pode, inclusive, pedir efeito suspensivo da execução. Então, que garantia que o trabalhador terá a partir de agora, né? Que na realidade já tem algum tempo, desde o ano passado, com o advento do CPC, e muitos colegas, muitos alunos desconhecem aí que o cabimento da ação rescisória se ampliou e permite agora a rescisória, da rescisória, da rescisória, da rescisória, da rescisória, da rescisória, né? Eu acredito não tem uma limitação. Eu acredito que agora sim, com essa ampliação da ação rescisória, e com a reforma, eu acho que o princípio da razoável duração do processo aí será atingido. Exatamente. Sim, sem dúvida. Exatamente. Então nós temos aí todo esse desafio pela frente. Eu vejo que a segurança jurídica e essa possibilidade de rescisória, da rescisória, rescisória, elas não se conjugam muito, né? Isso é o que eu julgo nesse primeiro momento. E óbvio que teremos muitas construções ao longo dos tempos aí, e está muito cedo ainda para a gente definir alguma coisa, né? Então nós vamos trabalhar em conjunto, todos os advogados, aí vamos criar teses, criar situações novas para poder ter alguma coisa mais equilibrada para o futuro.